Você já pensou na relação entre os movimentos sociais e as empresas na busca pela construção de uma cultura diversa e inclusiva no trabalho? Neste episódio, nós vamos conhecer a atuação do Grupo Arco-Íris, uma das principais organizações da sociedade civil para a defesa e promoção dos direitos LGBTI+, e também as ações estratégicas do Grupo Soma, um dos maiores grupos de moda do Brasil. Inclua-se e fique com a gente. Construir um ambiente de trabalho diverso e inclusivo é uma meta que vem se impondo às organizações. Essa é uma demanda antiga dos movimentos sociais, do legislativo, de organismos internacionais e atualmente até do mercado, que vem sendo traduzida em indicadores do valor das organizações para diferentes públicos de interesse, inclusive para atração e retenção de talentos. Todo mês nós vamos discutir com representantes desses diferentes públicos as motivações, os desafios e as estratégias para se alcançar tal objetivo. Eu sou Marcelo Ramos, antropólogo e gerente de desenvolvimento estratégico e sustentável do Senai CETICT, e esse é o podcast Cultura Inclusiva. Olá, temos o prazer de receber hoje Júlio Moreira, diretor sociocultural do Grupo Arco-Íris, e Aline Soares, líder de diversidade, equidade e inclusão do Grupo Soma. Sejam muito bem-vindos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar com o Júlio, para que vocês façam uma audiodescrição e aproveitem e se apresentem um pouco. Então vamos lá, eu sou um senhor de 47 anos, fazendo 47 anos, cabelo descolorido, tá descolorido branco, tenho 1,83m, estou vestindo um casaco preto, com uma camiseta preta e uma calça xadrez, e tenho o tom da pele parda. E eu sou diretor sociocultural do Grupo Arco-Íris. Como profissão, eu sou designer gráfico, mas também sou formado em produção de eventos e atuo no Grupo Arco-Íris desde 2000. Entrei lá muito jovenzinho e hoje atuo em várias áreas, principalmente na questão da prevenção do HIV e AIDS e também na questão do empreendedorismo para a população LGBTI+. Obrigado, Júlio. Aline? Olá, boa tarde. Minha autodescrição, né? Sim, pode falar. Então, eu sou uma mulher preta de pele clara, estou com os cabelos escovados, eu uso óculos, estou com uma roupa da Farm bem colorida e calças pretas. Também sou uma jovem senhora de 46 anos, com muito orgulho. Eu sou psicóloga por formação, sou coach, mentora de carreiras também. E há 20 anos eu atuo na área de recursos humanos e há 2 anos eu fiz uma transição de carreira e assumo, então, a área de diversidade do Grupo Soma. E aí, meu nome é Marcelo Ramos, eu também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, alto, careca, uso um óculos cinza arredondado, estou usando um casaco verde com uma camiseta branca, t-shirt branca. E estou aqui para conversar com os nossos convidados sobre cultura inclusiva. Cultura inclusiva passou a ser cada vez mais uma questão para as empresas. No que se refere aos movimentos sociais, é uma pauta muito antiga. E a presença de vocês aqui é justamente para vocês trazerem um pouco do conhecimento de vocês e das experiências de vocês sobre os caminhos trilhados, sobre as dificuldades enfrentadas e também as estratégias para se alcançar uma cultura inclusiva em diferentes esferas da vida social, tendo um grande foco aqui no mundo do trabalho. Então eu queria começar com o Júlio, representante do Grupo Arco-Íris. O Grupo Arco-Íris é um grupo extremamente relevante no cenário nacional para a luta LGBTQIAPN+. Eu queria que você um pouco contextualizasse, Júlio, a participação desse grupo em busca da igualdade de direitos, de oportunidades, do combate à violência e à discriminação, e tentasse dizer em que linhas vocês estão trabalhando hoje no que se refere à inclusão pelo trabalho ou à inclusão nos ambientes de trabalho. Uhum. Então, o grupo ele surge em 21 de maio de 1993, a partir de amigos que queriam se reunir e falar sobre sexualidade, e se desenvolveu ao ponto de, em 95, sediar a primeira conferência internacional de LGBTs aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi a conferência da ILGA, International Lesbian Gay Association, e a partir desse ano nós fundamos a primeira parada LGBT do Brasil, a Parada de Copacabana. Então o grupo ganhou força, com muito trabalho e atuação na prevenção do HIV e AIDS, de cidadania e de combate à violência contra a população LGBTI+.
Nesse período, a gente conseguiu fomentar alguns projetos de leis, que se tornaram leis posteriormente na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. E ajudamos a construir a política estadual do programa Rio Sem LGBT e Fobia, em 2007. Hoje, o Arco-Íris ele também é um braço desse programa. Lá nós temos um centro de cidadania LGBT+, com atendimento à população LGBT, parentes e amigos que precisam de algum tipo de acolhimento, seja ele social, né, com assistente social, psicólogo e advogado. Além disso, também nós temos um trabalho forte na questão do empreendedorismo e desenvolvimento para o mercado formal de trabalho. Temos uma parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda do município, com o programa Trabalha Rio, onde quinzenalmente, às sextas-feiras, nós recebemos currículos e encaminhamos para o mercado de trabalho. Temos também uma parte que trabalha a questão da moda, né, e tem a ver aqui com o Senai, CETIC, que a gente trabalha com o reuso de materiais têxteis. Então, a gente trabalha, por exemplo, com sobras de tecido, lonas, banners, a gente transforma isso em ecobags, transforma isso em roupas. Isso é um trabalho muito bacana, capitaneado pelo nosso querido Almir França, que é um estilista e que também foi presidente do grupo. E a gente ajuda a pessoas trans, principalmente travestis transexuais, a se desenvolverem para esse mercado profissional. E também a gente tem a própria parada e todos os movimentos culturais que se envolvem em torno da parada, como show de transformismo. Temos um coral hoje com 80 integrantes, o primeiro coral LGBT+, do Rio de Janeiro, hoje com um grande porte. Já temos algumas apresentações marcadas aí para o mês de junho, né? E está de vento em popa. Então, são muitas ações, e além da parte do controle social, que a gente está também nos conselhos, como Conselho Estadual LGBT, Conselho Nacional. Eu faço parte do Conselho de Saúde, também do município do Rio de Janeiro, que é muito importante a gente também pontuar, né, as nossas necessidades dentro desses espaços. Então, é muito trabalho. Quem quiser conhecer a gente, então nós temos o Instagram, que é o @grupo_arco_íris. É só procurar a gente lá. Ótimo. Você, Aline, fala um pouco para a gente. O Júlio falou aí de diferentes iniciativas que o Grupo Arco-Íris possui, justamente para inclusão social pelo trabalho, mas também para encaminhar pessoas LGBT para o mercado de trabalho. Você é representante do Grupo Soma. O Grupo Soma, ele, inclusive na sua comunicação, né, com os clientes, ele se fala de um grupo como uma plataforma de marcas diversas, de pessoas diversas. Ele usa a diversidade como um valor, né, como um conceito importante do grupo. Eu queria saber de você como que se deu, então, essa trajetória, né, essa jornada de diversidade, equidade e inclusão no Grupo Soma, que tem hoje uma líder, né, de diversidade como você. Como isso surgiu, que ações vocês vêm fazendo, contextualizar um pouco também a atuação do Grupo Soma nesse sentido. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer contar aqui um pouquinho do que a gente tem construído. Somos uma plataforma, né, de 15 marcas com mais de 13 mil colaboradores. Então, desde 2021, quando a gente abre capital, que então a gente monta uma área de sustentabilidade, integrando sustentabilidade ao nosso negócio como valor para o negócio, e começamos então a montar os times que cuidam hoje das pautas, inclusive sociais. Em 22, exatamente, a gente estrutura um time de diversidade dedicado a todos os temas de diversidade. Montamos todos os grupos de afinidades, então nós temos 4 grupos de afinidades hoje, racial, étnico-racial, LGBTQIAPN+, PCD, né, pessoas com deficiência, e para mulheres. Esses grupos, todos eles, a gente tem uma liderança no grupo, né? Então a gente perguntou para todos os colaboradores que faziam parte quem gostaria de fazer essa liderança junto comigo. Então a gente rodou uma pesquisa para entender o que as pessoas gostariam de tratar ali naquele lugar, e dali nascem muitas iniciativas que a gente já consegue validar com as altas lideranças e fazer parte do nosso negócio, como, por exemplo, Diversas Falas, que é um programa mensal, onde a gente convida toda a organização na terceira sexta-feira do mês. Então, desde novembro, a gente começou a rodar esse programa. Esse próximo mês vai ser em função do mês do orgulho. Então, hoje o grupo de afinidade, quem está cuidando dessa próxima agenda, além de todas as outras, né, a programação, né, do que a gente está pensando para o mês de junho.
muitos dos nossos letramentos, né? A educação, com certeza, faz parte do nosso pilar de transformação dessa cultura. Então, montamos alguns treinamentos, né? E um deles é o treinamento de sensibilização toda vez que a gente contrata uma pessoa da comunidade LGBT, né? Sobretudo pessoas trans. Então, a gente faz um letramento para que a equipe que vai receber o colaborador saiba de algumas expressões importantes, o que não perguntar, o que não falar. E a gente reforça a nossa cartilha de diversidade, a nossa política de diversidade. Tudo isso foi criado, né, nesses últimos 2 anos. E o nosso canal de ética, o código de ética, então, de fato, faz parte do nosso valor, como você comentou. E a gente tem mostrado todos os dias que transformar uma cultura, a gente precisa de todo mundo. Então, existe um passo a passo, né? A gente letrou todas as lideranças em todas as 4 pilares, mas, eventualmente, a gente faz um reforço nesses treinamentos sempre que a gente contrata uma pessoa também, uma pessoa nova, né, para o time. Discutir essa questão dos LGBTQIA+ no mercado de trabalho é algo fundamental. Os dados mostram que a situação dessas pessoas no ambiente de trabalho não é trivial, né? Você encontra muito preconceito, discriminação, a chamada LGBTfobia recreativa, né? Que são aquelas brincadeiras que incomodam, que são como microviolências que essas pessoas sofrem no dia a dia, até os obstáculos mesmo para o seu desenvolvimento profissional, que são obstáculos que fazem com que as pessoas não progridam, não recebam promoções e não cheguem muitas vezes aos locais de liderança nas organizações. Mas, mais do que isso, ainda tem entre os LGBT aqueles grupos que estão totalmente alijados do mercado de trabalho, né? As pessoas trans é um exemplo disso, que estão 90% na prostituição e acho que só 4% no mercado formal de trabalho e muitas vezes em profissões que são justamente essas profissões culturais, artísticas, enfim, que absorvem e que criam uma cultura de maior, digamos assim, segurança, né? Inclusive psicológica para essas pessoas. Isso não é o comum na grande maioria das empresas. O Grupo Soma é um grupo de moda, onde eu acredito que essa realidade também seja um pouco mais, digamos assim, flexível, né, para essas pessoas. Mas o que eu queria que vocês dissessem, cada um da sua perspectiva, quais são as principais barreiras ainda hoje, apesar dos avanços, das conquistas que o movimento LGBT, que é PN+, alcançou, quais são os principais desafios para as pessoas LGBT no ambiente de trabalho? Vamos pegar, então, pela população trans, que acho que é a ponta do iceberg. Tem que pensar que existe uma questão estrutural. A primeira questão é a educação formal. Essas pessoas, geralmente, elas não conseguem completar seus anos de estudo porque a discriminação está dentro da escola. Então, um jovem, quando se descobre, né, ou se percebe uma pessoa trans, ou passa o processo de transição dentro da escola, ele não fica, né? Essa pessoa, ela sai, ela não consegue completar seus ciclos de estudo. Consequentemente, ela tem uma limitação até para fazer uma formação profissional. Alguns cursos profissionalizantes exigem pelo menos o ensino médio, ou o ensino, né, o ensino básico completo. Então, sem essa possibilidade, o que resta para essas pessoas, né? São subempregos ou a prostituição. Mas pegando um outro cenário, pessoas que conseguem chegar ao ensino médio, conseguem fazer um curso profissionalizante, ainda as barreiras que existem a partir da sua expressão de gênero, né? Porque é o que demanda, quanto mais um gay ele for afeminado, uma mulher ser masculinizado ou uma pessoa trans, ele vai ter barreiras desde do RH, por exemplo. Vai fazer uma entrevista de emprego e sempre vai ter algum tipo de argumento que vai dizer que aquela pessoa não foi aceita. Ou quando ela é aceita para entrar, depende de onde ela vai ficar no cargo, não tem a preparação dentro da empresa para que ela seja acolhida. E aí eu não falo preparação da empresa, não é só com o corpo da empresa em si, mas com todos os colaboradores e terceirizados também. Porque às vezes a discriminação chega ali com segurança que está na porta da empresa e faz aquela cutucada, aquela risadinha, né? Isso já começa a mexer com o psicológico. E algumas empresas hoje, obviamente, vêm investindo na questão de criar ambientes acolhedores, criar seus núcleos de diversidade, que isso é muito importante, mas precisa entender quais são as especificidades de cada grupo, né? Porque um gay vai ter uma especificidade X, uma lésbica vai ter outra especificidade e uma pessoa trans vai ter outra especificidade. E pessoas trans que vieram de situações de marginalidade, vulnerabilidade, precisam passar por todo
né, uma capacitação, mas também uma formação, um acolhimento diferenciado para que a empresa possa, ao mesmo tempo, acolhê-las e elas também possam se perceber fazendo parte de uma empresa, porque ela está ali dentro de um mundo corporativo. Ela precisa também se adaptar àquela realidade, né? A empresa também não precisa ser a mãezona que vai segurar e vai cuidar de todos os problemas daquele indivíduo. Ela precisa compreender o que precisa, né, dar o pulo do gato que aquela pessoa possa se desenvolver plenamente. Às vezes é apenas uma questão de acolhimento, de uma conversa, de ter um espaço que essa pessoa possa colocar seus desejos, suas vontades, suas perspectivas, né, sua possibilidade de mobilidade dentro da empresa também, porque às vezes quantas pessoas LGBT estão em cargos de liderança? Ou qual é o perfil dessas pessoas LGBT que estão nesses cargos de liderança? Você vai ver, são pessoas geralmente que vêm de famílias de classe média, branca, né? Tem os recortes transversais também, que a gente não pode deixar de ligar com a questão racial, a questão, né, de lugar de moradia, de acessibilidade, tudo isso influencia com que essa pessoa esteja naquele espaço. Então, eu acho que hoje a gente tem empresas que estão preocupadas com esse cenário, vem trabalhando isso, inclusive no compliance, dessas empresas, elas vêm trabalhando essa questão. Eu sempre brinco assim, tem empresas que elas buscam o ISO 9024, né? Que é o ISO assim, tem um LGBT ali, mas de fato estão fazendo com que essas pessoas elas tenham todo um plano de acolhimento e que elas possam se sentir parte daquela equipe, daquela empresa. Eu acho que é importante. A gente está falando aqui de capital, de capitalismo. A gente precisa falar que pessoas que vão estar produzindo, essas pessoas precisam estar bem para poder produzir bem, né? Então, acho que é uma questão que hoje a gente vem debatendo no cenário do trabalho. É interessante, Júlio, essa sua abordagem, porque o que você está nos trazendo, então, é que no ambiente de trabalho, em geral, existem aqueles que sofrem mais preconceitos, os LGBT que sofrem mais preconceitos do que outros, alguns até com uma grande barreira de entrada já, mas que é fundamental uma cultura inclusiva para que essas pessoas, de fato, além de serem inseridas, se desenvolvam, né, nesse lugar e que consigam alcançar os mais altos cargos, né, numa instituição como qualquer outra pessoa, que não tem diferença. A gente ouve muito falar, quando se trata das pessoas LGBT e esse diálogo com as empresas, a gente ouve muito falar assim, não, mas nós não temos nenhuma questão sobre a sexualidade, a identidade de gênero das pessoas. O que vale aqui é o mérito. Se a pessoa tem esse mérito, ela conseguirá alcançar esses lugares. Pergunta, então, que eu faço para você, Aline, que trabalha, também vem de RH, né? E o Júlio citou situações do RH, onde já é também uma primeira barreira, né? E que continua ao longo da trajetória dessas pessoas numa organização. Eu queria que você nos dissesse, então, como que funciona e quais são realmente as dificuldades para a inserção e inclusão dessas pessoas numa organização. Quais são os desafios que você vem enfrentando? Eu acho que, pegando esse gancho do Júlio, eu concordo, né, essa estrada em RH, e uma das coisas que a gente tem ajudado ao time de atração é trabalhar vieses inconscientes. Então, a gente também montou um letramento sobre vieses inconscientes, já rodamos para todo o RH, recrutadores e BPs, porque é fato, né, viés inconsciente todo mundo tem e você também. Essa é uma frase que eu uso. A gente só precisa entender como mapear e a gente combater esses vieses. Porque fomos criados por, né, uma sociedade muito cheia das discriminações de forma geral, né? Então, a gente vem combatendo os vieses inconscientes de todas as esferas. Mas, especificamente, vou contar uma perspectiva de recrutamento que eu vivi. Eu fui contratar um jovem aprendiz e um dos candidatos finalistas que me apresentaram era um jovem trans. E quando eu contratei esse jovem, eu me preocupei estudando tudo que eu tenho estudado, né? Isso já deve ter 1 ano e pouquinho. E eu procurei o líder do grupo de afinidade, né, étnico, o LGBT, que é uma pessoa trans, né, um homem trans, e fiz algumas perguntas se eu deveria me preocupar com algumas questões. Ele achou interessante. E eu perguntei se a gente não montaria, então, um treinamento de sensibilização para a gente rodar para o meu próprio time, né, com algumas dicas. E ficou incrível esse treinamento, virou um treinamento padrão. Então, todas as vezes que a gente contrata uma pessoa trans, infelizmente o número ainda não é, né, muito grande, como você trouxe, né, nossa empresa é 1,6, né, em 13 mil colaboradores, é um número ainda pequeno, mas a gente tem feito um trabalho com intencionalidade. Então, esse exemplo aconteceu
há um ano e pouco atrás, e aí deixei como regra no recrutamento e seleção, com a parceria que a gente tem com o time, que todas as vezes que alguém da comunidade fosse contratado, que eles nos acionassem para a gente rodar esse treinamento. Há poucos dias entrou uma pessoa não binária e também fomos acionados e fizemos o treinamento. Então, esse treinamento ele é rodado pelo líder do grupo de afinidade LGBTQIAPN+, e por mim, né, a gente dupla. E esse é um dos exemplos que a gente tem feito para pensar no acolhimento de quem está chegando. Mas é claro que a gente está falando de gestão de mudança, né? Mudança de cultura, de mindset, não é da noite para o dia. Mas a gente tem feito diversas ações, então, tanto na ponta ali com recrutamento e seleção, levando essas informações através de letramento para as lideranças. A gente roda o censo anualmente, né, pelo 3º ano. E aí, após o censo, a gente recorta e apresenta para as áreas e marcas, mostrando essa representação, né, de cada pilar e pensando num plano de ação para desdobrar melhorias para aquelas pautas, seja de pessoas negras em cargos de liderança, LGBTs. A gente trabalha muito hoje com a segurança psicológica dessa população, né, que eles expressam isso através do nosso censo, através da pesquisa GPTW, né, que a gente também tem sido reconhecido como uma das empresas para se trabalhar, mas também tem apontamentos de oportunidades de melhorias. Então, a gente está o tempo todo ouvindo os colaboradores no que a gente mais pode implementar no caminho de acolhimento. Mas, de fato, a gente tem se preocupado, para além de recrutar e querer atrair, cuidar dos colaboradores. Essa questão do cuidado dos colaboradores que ingressam na organização por sua condição LGBT, a gente, antes de mais nada, precisa dizer que ser um LGBTQIAPN+, é uma possibilidade de existência do ser humano, né? E não adianta negar isso. Isso é uma primeira questão que a gente precisa colocar. A segunda é que estar disponível, apto para o mercado de trabalho, né, a partir de alguns direitos básicos, né, que devem ser garantidos a todos, como educação básica de qualidade, como você está dizendo, uma série de coisas, é também uma oportunidade que deve ser dada a todos. Então, entrar no mercado de trabalho e se desenvolver nele deve ser uma premissa. E mais do que isso, abolir qualquer tipo de discriminação. Porque a discriminação no trabalho, ela não é só uma agenda importante, internacional, né? O combate à discriminação no trabalho, que várias empresas já são signatárias, como a gente sabe que, dependendo da forma como essa discriminação seja expressada, é hoje no Brasil crime, o que significa também um avanço para as pessoas e para as organizações. E por isso talvez o interesse também das áreas de compliance, das organizações, das áreas jurídicas, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouco no sentido desses avanços que os movimentos sociais trouxeram para as pessoas LGBTQIA+, no sentido de conquistas, né, o que essas lutas trouxeram, e como isso está se refletindo no ambiente das empresas, com esse cuidado que chega a ser um cuidado de uma gestão de riscos, né, da organização, por conta de alguns direitos que estão sendo, digamos assim, não respeitados, né? Sim. A gente vem avançando muito hoje no campo mais do judiciário, né, visto que o nosso Congresso Nacional, ele durante muitos anos não conseguiu levar ou aprovar nenhum tipo de projeto de lei que beneficiasse nossa população. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, reconheceu as uniões estáveis civis entre pessoas do mesmo gênero, possivelmente depois o casamento, né, a CGU conseguiu reconhecer o casamento, e tivemos também aí o reconhecimento da LGBTfobia como crime análogo ao racismo, né. E aí hoje, inclusive, nós temos a questão da injúria racial, né, que mudou também a legislação. Hoje a injúria hoje ela tem uma pena maior. Mas acho que o intuito nosso nunca foi a questão da punição em si, é sempre um processo educativo. Acho que as leis elas precisam existir para educar a população, né? Até porque hoje não haja presídio para prender todo mundo, né? Mas acho que do ponto de vista da empresa, obviamente ela tem a preocupação. Imagina tanto um funcionário sofrer um tipo de discriminação, como um cliente também sofrer um tipo de discriminação numa loja, né? O que isso acarreta para a empresa. Então, elas precisam estar realmente hoje armadas nesse sentido de também se proteger e proteger também os seus e também os seus clientes. Então, é mais do que a hora que as empresas comecem a investir na questão da diversidade.
A questão também de pessoas trans hoje tem o reconhecimento também do seu nome social, né? Hoje o acesso também ao processo transexualizador pelo SUS é uma realidade. Então a gente pensar também quais também os benefícios que também que esse funcionário tenha. As licenças, né? Então, por exemplo, se uma pessoa trans está passando um processo de transexualização, ela pode também ter os seus benefícios, ela pode ter o seu direito também de poder se ausentar, pensar também em que a empresa ela faz do ponto de vista por exemplo, o Dia da Família, né? Hoje brinca muito essa coisa do Dia da Família, né? Mas qual é essa família? Será que a família LGBT está sendo incluída? Ou aquela famosa festa do final de ano da empresa que é sempre uma coisa heteronormativa lá com um pagodão tocando e tal? Por que não chamar uma drag para fazer uma animação? Assim, diversificar, fazer uma coisa um pouco mais fluida nas pessoas. Não é um bicho de sete cabeças. As pessoas hoje elas vêm na TV, vêm uma drag queen rir, né? Porque não pode levar para a empresa. Então a gente pensar que a empresa ela pode investir num campo de diversidade muito mais amplo, de pensar também no ponto de vista de se proteger, ter informação, ter lá seus quadrinhos lá com as legislações vigentes, o direito do consumidor, o direito do funcionário, e eu acho que todo mundo consegue conviver muito bem, mas esse é um processo que precisa ser comprado de fato pelas empresas, né? É bom que algumas empresas estão fazendo hoje parte, inclusive existe um fórum de empresas, empresas pela diversidade LGBT+, que já tem várias empresas importantes, né? Esse fórum está sediado em São Paulo, mas tem empresas multinacionais, empresas brasileiras atuando, que vem trazendo essa preocupação e ampliando essa visão. Então, eu acredito que a gente consiga ter um caminho, sim. Mas eu sempre penso assim, que não adianta a gente pensar num lugar idílico se a gente não investir na educação e na formação dessa população. Para mim, ainda a formação, a educação é um ponto. Então, é muito importante também que as empresas que demandam uma mão de obra específica também abram possibilidades para a formação desses indivíduos que não conseguem acessar. Então, as parcerias, por exemplo, com as ONGs ou com serviços de formação, como, né, o Sistema S, é muito importante para que a gente possa ter essa inclusão nessa população. Perfeito. Já quero pensar aqui em parcerias, inclusive, saindo daqui com você. Bom, vamos lá. Um dos nossos valores da companhia é a sustentabilidade que faz bem, sabe? Então, de verdade, isso além de estar nas paredes, né, a gente precisa, e a gente fala muito sobre isso para todas as pessoas que quando chegam também. Elas precisam perceber isso no seu dia a dia. Então, as nossas pesquisas de clima trazem essa mensuração, né? A pesquisa que a gente roda através do GPTW também e o próprio censo. Então, esses resultados, eles têm norteado a gente em diversas ações. Quando a gente fala em capacitar o time de recrutamento e seleção, um desses líderes do grupo de afinidade, ele também é um recrutador, que é um homem trans. Então, ele foi uma pessoa que tem uma bandeira própria, né? E tem disseminado isso com as pares dele, né? Com os pares deles ali no time de seleção, para que a gente tenha um pouco mais dessa escuta e cuidadosa, né? E a gente consegue bancos de talentos hoje, se a gente for sair um pouco do que é o óbvio, né? Se você continuar recrutando sempre dentro do que é o mais padrão, talvez você não encontre todas essas pessoas em função dessas dificuldades que, né, você acabou de falar. Então, é abrir mente e coração para buscar também talentos em outros lugares, né? Pescar em outros aquários, como a gente fala. Parceria com algumas instituições, né? Isso tudo pode nos apoiar. Mas eu sempre acho que a gente precisa ainda ter um passo atrás, que através dos letramentos, ajudar a essas lideranças a quebrarem esses vieses inconscientes, para que eles entendam, não só para os LGBTs, como as pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, que a gente pode chegar em qualquer lugar e a gente pode estar em qualquer lugar, né? Como você colocou, é uma questão de compliance também, né? Então, a gente tem alguns temas que são mais sensíveis e são legislação, né? Como pessoa com deficiência, por exemplo. Mas quando a gente fala de quali, né? Aí é um outro capítulo, né? E pro LGBT é a mesma coisa, né? Assim, eu não quero só ter uma fotografia no censo com um número expressivo, mas como essas pessoas estão sendo tratadas, como é a mobilidade dessas pessoas nas avaliações de desempenho. Então, a gente está muito atento a trabalhar vieses inconscientes, né? Nesses 2 anos de ciclo da área,
Esse último ano, acho que foi um ano muito importante desses letramentos para conscientização. E em todo final de letramento, né, tanto o Alfabetizar, que é o letramento antirracista, o treinamento de sensibilização para pessoas com deficiência, quando a gente contrata, né, um PCD, esses letramentos a gente sempre finaliza endossando o nosso canal de ética, o nosso código de ética, a nossa cartilha de diversidade, para que todas as pessoas saibam o que é permitido e o que não é permitido, né? O que a gente não endossa mais enquanto companhia, né? O que é crime, né? Como ele colocou. Então, é sobre isso. É uma transformação cultural, de fato, né? Como você trouxe. O que você está falando, Aline, é muito interessante, que o Júlio também falou, porque toda essa discussão é uma discussão que fala sobre mudanças necessárias, e mudanças de algo que está na estrutura da nossa sociedade e cultura, né? Quando você fala que é uma questão, que são vieses inconscientes, é até importante explicar para quem está nos assistindo, é aquilo que está internalizado em nós, muitas vezes, pela cultura, e que não gera uma reflexão quando a gente toma essa atitude preconceituosa, essa atitude discriminatória. Isso ocorre num processo seletivo, com uma pessoa que faz parte de um grupo minorizado, né, ou minoritário, seja com uma mulher, com um negro, com uma pessoa LGBT, onde você pode, por esse viés inconsciente, pressupor, né, determinadas questões sobre aquela pessoa que faz com que você pense, entre colocar ela e uma outra que não seja desse perfil, eu prefiro colocar essa outra, e isso segue ao longo da vida dela profissional, no momento de promoção, no momento de progredir, né, na carreira. Então, vocês estão falando aqui de coisas muito, muito importantes e estruturais, que é romper com viés conscientes, mas às vezes até com uma situação, você falou muito bem de análises interseccionais que a gente pode fazer quando a gente pega uma pessoa LGBT, mas que é negra, mas que é de uma classe social mais baixa. Essa realidade é uma realidade que não é a realidade de uma pessoa branca, de classe social mais alta, não LGBT, que, comparado a essa, teve totais privilégios, né? E essa está em grande desvantagem para acessar esse mercado de trabalho. Então, esse movimento, né, de organizações, de empresas, de movimentos sociais em prol dessa inclusão, né, de garantir a equidade, né, de promover a igualdade de oportunidades para todos, é algo fundamental, porque tem questões estruturais, né, por trás disso que precisam ser tratadas. Uma coisa interessante que aí eu queria fazer para os dois também, porque é uma discussão que parece bastante recente, mas como a gente já viu aqui, você contando o histórico do Grupo Arco-Íris, você falando da sua atuação, não é tão recente assim. Mas a gente hoje nas organizações, a gente tem essa discussão da agenda ESG ou ASG, que discute uma gestão das questões ambientais, sociais e de governança nas organizações. E a gente sabe que no pilar social, né, dessa agenda está as questões de diversidade, equidade e inclusão. Mas não só no pilar social, como em todos eles, as empresas precisam fazer mais do que o normativo, que é o que você está dizendo. Se estar em compliance é seguir os regimentos, as normas, os procedimentos que existem na empresa, e também a legislação vigente, né, no país e de fora, mas é mais do que isso. É fazer mais para, de fato, promover o que a gente está discutindo aqui, que é uma cultura inclusiva. Vocês têm observado as empresas fazendo mais? Você já deu o exemplo que vocês estão procurando fazer mais. Você, Júlio, tem observado as empresas fazendo mais ou cumprindo o que é norma? Então, eu percebo assim, tem algumas empresas que têm realmente investido na questão da diversidade. Mas eu entendo que a diversidade não é restrita apenas ao mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, por exemplo. A gente tem várias pautas o ano inteiro. Temos dia de combate à LGBTfobia, temos dia de visibilidade trans, dia da visibilidade lésbica, dia de luta contra a AIDS. As agendas, elas se intercruzam. Quando eu vou falar de racismo, né? Que racismo é esse? É um racismo estrutural, um racismo ambiental. Então, acho que a gente precisa ampliar um pouco esse diálogo. Eu falo muito isso no meu olhar mesmo, enquanto ativista do movimento LGBT+. Chega mês de junho, todo mundo procura a gente. Toda a empresa querendo fazer palestra, coisas, os outros dias do ano, a gente fica, né,
buscando aqui acolá algum tipo de apoio. Então, acho que isso precisa ultrapassar essa data. É legal ter um investimento, por exemplo, na parada de São Paulo, que é uma maior parada do Brasil, mas tem outras paradas que estão dialogando com outro tipo de população, no Nordeste, no Norte, aqui no Rio de Janeiro, mesmo no interior. Precisa-se ter uma coisa muito mais ampla. E até porque, a partir do momento que eu vejo, por exemplo, uma marca que se compromete com essa população, eu, enquanto consumidor, primeiro que eu me interesso por essa marca. E eu, enquanto uma pessoa que busca um trabalho, acredito que aquela marca também possa me empregar de alguma forma. Isso trabalha também com a questão da minha autoestima. Porque é muito comum a população LGBT viver aquele complexo da Gabriela, sabe que é? Eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, você sempre é assim, vou morrer assim, Gabriela. Que ela não vê uma possibilidade de mobilidade na vida. Ou então aquele complexo da Iana Hari, né? Que é, ó vida, ó céus, ó azar, só dá tudo errado na vida. A gente vê hoje que tem pessoas que têm total capacidade de estar em cargos de liderança. Eu conheço uma travesti, a Charlene, mandar um beijo pra Charlene. Charlene, ela é uma líder que ela não tem o ensino formal como a gente tem, mas ela chegou ela conversa com o governador do estado. Então, assim, uma pessoa que conseguiu chegar num espaço de liderança, de capacidade, e que ela tem total, e outras pessoas têm também. Mas faltou, talvez, oportunidade para ela pudesse se desenvolver mais ainda. Então, eu acho que hoje um desafio para as empresas é justamente focar. Se ela quer ter a população LGBT junto, precisa dialogar com a comunidade. Ver o que precisa, quais são os caminhos, quais são as necessidades da comunidade. Para que aí a gente possa pensar em planos. Uma necessidade de mão de obra, X, ok. Nós trabalhamos no ramo da moda, acho que a vida toda, né? O carnaval é feito por quem? LGBTs que estão lá, o teatro, o cinema, somos nós que fazemos a parte da moda e, né, do cenário. Mas qual é a qualificação formal e onde é o espaço formal que essas pessoas estão? Então é uma coisa para a gente refletir hoje. Mas eu acredito sim que tem empresas que hoje estão investindo e que estão abrindo esse espaço, mas ainda é o pontapé do que a gente precisa ter na concretude. Concordo. A gente tem um programa que chama Soma Desenvolve, que ele aconteceu agora, em 24, pela primeira vez, em 2 desenhos. O primeiro desenho foi junto com o Sistema S, inclusive com o Senac, onde a gente mapeou que no nosso centro de distribuição, a maior parte são homens, e existia um desejo das lideranças de terem mulheres. Então, a gente fez um trabalho junto ao Senac de mapear mulheres na região que fossem 40 a mais, e elas receberam lá uma ajuda de custo por 3 meses, sendo capacitada em aulas junto com o Senac e com alguns líderes do Grupo Soma. Eu, inclusive, fui apresentar, né, o pilar de diversidade e foi muito chocante, assim, alguns relatos. Teve uma senhora que falou para mim, mas por que mesmo o interesse em vocês estarem interessados por pessoas como eu? E era uma senhora preta, né, 50 a mais, enfim. Então, a gente, no final desse período de formação, contratou algumas dessas mulheres, né? E teve um outro desenho para as nossas costureiras que ficam no São Cristóvão, onde a gente chama de ateliê. Lá era uma questão de assistente dessas pessoas, né? Das costureiras. E aí a gente também fez igual e fez com o Sistema S também. Então, formação por 3 meses e depois recrutamos algumas pessoas. Te ouvindo, tenho uma vontade de montar um programa junto com vocês, né? Porque talvez tenham pessoas que precisem também passar por essa formação, né? E a gente pode conversar depois. A gente tem levado para esse time que trabalha com projetos algumas ideias, né? Esses 2 acabaram de acontecer, então esse é só um dos exemplos. Mas eu concordo, né? Assim, a gente ainda tem um grande desafio de, apesar de sermos inclusivos, quando a gente vê o resultado do censo, a gente vê que onde estão as pessoas dentro dessa fotografia da organização, né? LGBT, a gente até vê pessoas na alta liderança, mas um percentual menor na liderança, né? E alta liderança, quando eu falo de gerência para cima. Pretos e pardos a mesma coisa, né? Na maioria, ela está aqui embaixo da pirâmide, né? De uma forma geral, elas não chegam no cargo de liderança. Eu, como uma mulher preta em cargo de liderança, faço parte de menos de 3% da companhia como um todo.
E se for... E aí, por grades salariais, aí vai diminuindo mais ainda, né? Então, sim, a gente tem um desafio. O que a gente fez também internamente foi montar uma trilha de carreira. E a gente começou esse ano pilotando, né, para as pessoas pretas e pardas, porque, de fato, existia muito esse relato, né? Estou na cadeira de analista há 10 anos, não consigo ser promovido a líder. O que eu preciso fazer? Como não tiveram formação, né, também como retrato da sociedade, a gente, então, desenhou um projeto de capacitá-los com soft e hard skills por 9 meses. Então, não é como um programa trainee, a intenção não é que automaticamente eles sejam promovidos, eles estão cientes, mas a gente quis levar capacidade mesmo, capacitação técnica e emocional, socioemocional, e tem sido lindo, assim, teve o 5º encontro agora esse mês, a ideia são de 1 a 2 encontros por mês, e a cada mês eu sinto que eles estão se sentindo mais fortes. O que eu falo é, de vez em quando a gente chora, todo mundo chora junto, com uma história ou outra, a gente não tá sozinho, né? Eu também tenho a minha história, né? Sou uma mulher preta há 20 anos no RH e agora que eu tô sentando numa cadeira de gerência, sabe? Então, existe um racismo estrutural da sociedade em que a gente está inserido e que agora eu tô sobre uma liderança que tem um outro olhar, que já entende minhas dores e que junto comigo desenhou um plano de ação para fazer a minha ascensão. Então, o que eu falo para esse time do Prepara é que confiem, a gente está junto, sabe? E a ideia é que a gente meça esse programa ano que vem, na avaliação de desempenho, sim, com algumas pessoas sendo promovidas e reconhecidas. A gente desenhou esse mesmo programa para pessoas com deficiência, ele ainda está na etapa, né, de desenho. A gente só começou a rodar uma primeira escuta para entender como eles estão e pegar alguns feedbacks, né, para melhorias também. E a ideia é a gente depois rodar para a comunidade LGBT também, e para a gente fazer esse tipo de trilha interna, porque é verdade, senão eles vão ficar parados de uma forma geral, né? A gente está falando de quebrar vieses, então a gente precisa fazer com que a gente apoie na mobilidade dessas pessoas. Aline, interessante você estar falando, você utilizou um termo que eu acho que é muito importante nessa nossa conversa. Você falou uma ação intencional, você falou num determinado momento. E eu costumo encontrar isso nas empresas, né? O quanto que os depoimentos das áreas de diversidade, das áreas de RH, são depoimentos que é preciso uma ação mais contundente. Uma ação que, por exemplo, se você não recebe normalmente currículos de pessoas de determinado perfil, não é porque aquelas pessoas não se interessariam por trabalhar na sua organização. É porque talvez aquilo nunca esteve no campo de possibilidade daquelas pessoas. Seja por elas não terem essa educação, né, básica, formal, necessária, seja até por ser um campo, por exemplo, mais masculino do que feminino, né, por ser um campo mais conservador, né, e menos aderente à realidade, né, desses públicos, pode ser que essas pessoas não tenham a sua empresa como no seu campo de possibilidades. Então, quando se quer incluir, eu acho que é um recado que fica, né, para as empresas que querem abraçar um programa de diversidade, equidade e inclusão, é que essa ação tem que ser intencional, tem que ser contundente, você tem que buscar trabalhar as questões sociais que atingem aquele grupo para que eles consigam se inserir e, de fato, galgar, né, espaços, conquistar posições dentro dessas organizações. Eu acho que... Pode falar. Só um parêntese, porque no final de alguns letramentos, às vezes a gente ouve de lideranças, de altas lideranças, a gente até queria que fosse uma vaga afirmativa, mas é porque o perfil é muito difícil. Então, se for afirmativo, então vai demorar ainda mais. E aí eu falo, eu posso te ajudar no final do treinamento? A gente pode conversar sobre isso? Porque é isso, né? Quando eu falo de mudança de mindset, é isso, assim, se o time de recrutamento não mostra que é possível a gente chegar nessas pessoas porque existem outros caminhos, essas lideranças não vão acreditar nessa possibilidade. De fato, eles querem fechar a vaga deles, né? Quando a gente fala de recrutamento externo, né, de quem vem do mercado, eu tô na área de diversidade apoiando ali o time de recrutamento o tempo todo, pensando em que projetos mais sociais eu posso plugar ali, porque eu não recruto diretamente, mas eu preciso dizer, é possível, existem pessoas capacitadas para, né? Isso que vocês estão falando também me remete a uma questão muito fundamental, que como as instituições em geral precisam pensar a gestão, né,
ponto de vista mais humano e com essa visão de diversidade, equidade e inclusão. Muitas vezes, nos cargos de gestão, estão pessoas que chegaram até lá pelas suas competências técnicas, sem dúvida, né? Mas, muitas vezes, sem o devido suporte de capacitação, inclusive para compreender essas realidades outras, para lidar com isso. E o que eu observo também muito nas empresas com as quais eu dialogo é que existe uma questão atitudinal que precisa ser tratada. As pessoas com as quais eu converso dizem que essa talvez seja a principal barreira, né? Como que na atitude de uma alta gestão, na atitude de um líder, na atitude do seu colega de trabalho, tende a haver uma postura de abertura ao outro, de abertura ao novo, de diálogo, de acolhimento, de fornecer, você falou muito bem, um ambiente de segurança psicológica, que é um ambiente onde aquelas pessoas se sentem seguras para ser quem elas são. Sim. Que não estão com medo de revelar a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, né, as suas fragilidades, as suas necessidades como mulher, porque podem, com isso, se prejudicar profissionalmente. Então, construir esse ambiente depende de uma mudança na atitude, fundamentalmente, das pessoas, e que tem a ver com, claro, com educação também, né? Educação para a diversidade e inclusão, essa mudança de cultura. Eu gostaria que, dentro disso, trazer alguns pontos, vou perguntar para o Júlio, porque é uma outra questão que surge muito nas empresas, que é quando na empresa e no campo da educação também. Você falou de educação, a gente está dentro de uma instituição de educação. Quando se trata das pessoas trans, tem muitos discursos, né, que quase como que constroem um imaginário fantasioso sobre aquilo. E uma das questões que são muito trazidas é o uso dos banheiros nas organizações, além de todos esses problemas que a gente já falou aqui, do lidar com pessoas trans, de pessoas que aparentam, né, uma aparência ambígua e que acaba gerando mais preconceito, né, por serem assim. Como que se dá essa questão? O que você observa sobre? Vocês são acionados para lidar com isso na esfera da educação, para trabalhar com essa questão? Sim, a gente, desde a primeira metade dos anos 2000 para cá, a gente começou a fazer treinamento em escolas, inclusive, a convite do próprio Ministério da Educação para trabalhar a diversidade sexual e de gênero nas escolas. Isso já era uma questão que aparecia lá, a questão do uso dos banheiros. Acho que é interessante também a gente colocar que a população LGBT+, né, e aí coloco travestis, transexuais, não é uma coisa homogênea. Porque às vezes as pessoas acham que a gente chegou aqui no escovador, desceu e é todo mundo igual. Não, você vai ter diferenças ali, inclusive entre as pessoas trans. Vai ter pessoas que transicionaram muito cedo, vão ter pessoas que transicionaram depois de ter sua formação formal. Eu conheço pessoas que transicionaram depois que fizeram doutorado e passaram. Então são movimentos diferentes, então cada um vai ter a sua realidade. Tem pessoas que vêm de situações de extrema marginalidade, né, que foram levadas à margem, né, por causa da discriminação, e tem pessoas que não, que vieram de berço de ouro, né, que passaram por uma formação formal e profissional muito boa, mas em determinado momento fizeram a transição e aí descobre o preconceito da mesma forma. O preconceito cai da mesma forma. A diferença é que como cada um vai reagir. Então, às vezes, uma pessoa que está numa situação de mais vulnerabilidade social, ela vai ter uma reação um pouco mais, né, vamos dizer, mais amarga, né? E outras não. Mas o caso do banheiro, a gente tem que pensar o seguinte, conforme a gente construiu o banheiro para necessidades fisiológicas. Obviamente, a gente separou o banheiro masculino e feminino porque uma questão fisiológica, o homem faz xixi de uma forma, a mulher faz xixi de outra forma, e a gente separou aquilo ali. Mas, na verdade, todo mundo vai no banheiro. A gente precisa criar espaços de banheiros que sejam multiuso, que as pessoas chegam independente de gênero. E algumas empresas, começou inclusive a ter escolas de samba, inclusive, que queriam criar o banheiro terceiro sexo. Lembram disso? Que é também uma questão discriminatória. Você vai criar, ou vai botar num banheiro de pessoa com deficiência, para a pessoa trans ir. Não, acho que não tem necessidade. Precisa criar estruturas novas de banheiro, onde a pessoa vai lá, vai ter o lavatório e vai ter o reservado. As pessoas vão no reservado, fazem suas necessidades, ponto, acabou. Não tem mistério nenhum. E as pessoas vão se identificar conforme o seu gênero. E acho que é importante assim, as pessoas às vezes veem aquela criatura ali, é homem ou mulher, o que é a coisa? Na dúvida, pergunte. Pergunte para a pessoa, oi, tudo bom? Como você se identifica? Como você gostaria de ser chamado? É uma coisa que não fere, é melhor do que você chegar e chamar
uma pessoa que se identifica como feminino chamar ele de ele, né? Ou vice-versa. Então, acho que é um trabalho que a gente precisa fazer mesmo acho que mais uma visão coletiva, sabe? A questão, para que serve o banheiro? O banheiro serve para isso. E qual a dificuldade de uma pessoa acessar o banheiro por causa de gênero? Acho que é um trabalho que a gente precisa fazer dentro das empresas. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho quando a gente é acionado para levar as empresas, conversar sobre isso, pensar se não é uma possibilidade de ter uma mudança estrutural da estrutura do banheiro em si, como a gente pode educar aquele público daquela empresa para que possa não ter problemas em relação a pessoas trans de acessarem o banheiro. Lá na nossa companhia, a gente também, claro, vai ter sempre, né, como sociedade, temos essas dores, eventualmente, alguma pessoa trans passa por algum desafio, ou já passou, mas a gente, enfim, é através do letramento, né, que a gente, em alguns casos, quando vai para compliance, aí compliance que faz a investigação, e aí o desdobramento disso acontece via eles também. Mas do lado de cá, a gente tem letrado o máximo que a gente pode na companhia. Então, a área mais operacional é a área mais desafiadora sobre essa pauta, especificamente. E a gente letrou todo mundo em todos os turnos. E a gente tem um capítulo que é só sobre banheiro, né? Que a pessoa pode escolher o banheiro que ela quiser, né? E lá tem também os banheiros do sexo feminino e masculino, e tem um banheiro que é para todas as pessoas, que é aquela cabine mais individual mesmo, né? Que é só uma portinha. E a gente fez isso para as pessoas que quiserem se sentirem mais à vontade também. No escritório, no corporativo, não, ainda é esse que tem as cabinezinhas dentro, né? Mas na indústria a gente entendeu que era importante para as nossas pessoas, colaboradores que se identificam como da comunidade, que queiram se sentir mais seguras, porque tem uma questão de segurança, né? Não historicamente dentro da companhia, mas historicamente a gente sabe, né, das dores e das atrocidades, né, que já vivemos na história. E aí a gente fez esses banheiros individuais, mas isso parece bobo. Teve um podcast que eu ouvi que uma das pessoas que estava ali como ativista falou, cara, é só o banheiro. É só para fazer a necessidade igual a que todo mundo faz. O hétero, o branco. Então, criou-se uma temática em torno de... É porque tem mais coisas por trás, eu queria falar sobre isso um pouco, porque... da mesma forma que a gente falou num determinado momento de performance de gênero, você falou no início, quando você estava falando sobre esses diferentes preconceitos que as pessoas sofrem, a gente sabe por dados também que são os gays mais afeminados e as lésbicas mais masculinizadas que muitas vezes nesses censos, né, que se faz nas empresas, que buscam entender um pouco de como aquela empresa tem em números, né, de pessoas diversas, mas também busca entender um pouco o clima organizacional, a cultura organizacional nesse sentido, é onde a gente encontra as pessoas que mais sofrem preconceito e discriminação, né? Por quê? Porque não estão muito dentro daquela performance de gênero que é esperada de uma pessoa que nasce do sexo masculino e que se atribui o gênero homem, e nem que nasce do sexo feminino que se atribui o gênero mulher. Há ali uma ambiguidade que é difícil de conviver e por isso as pessoas sofrem mais preconceito. E junto a isso, observa-se também muito a questão da sexualidade ou sexualização das pessoas, né? Sim. Ou seja, não é raro ouvir, mas se essa pessoa se aproxima muito de uma outra, pode haver interesses sexuais. Eu acho que também é isso que acaba... resvalando nessa questão do banheiro, né? Uma sexualização muito dessas identidades, dessas orientações. É como se aquilo transbordasse daquela pessoa para todas as ações dela no dia a dia, contaminasse, né? E não fizesse parte apenas da esfera privada dela. E isso acaba influenciando também preconceitos e discriminações, inclusive esses que dizem respeito ao uso do banheiro, muitas fantasias que são criadas. Vocês concordam com isso? O que vocês encontram no dia a dia? Eu acho assim, é muito engraçado quando traz essas questões, que sempre faço analogia. É a mesma coisa quando entra uma mulher muito bonita dentro da empresa e ela vem com um decote, né, porque ela tem o direito de usar o decote, uma coisa, e os homens ficam lá babando e assediam essa mulher. Então, assim, acho que a sexualidade é do ser humano, as pessoas precisam separar as coisas. Estamos num ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho demanda respeito, companheirismo, né? Coleguismo, o que for ali que as pessoas consigam
produzir, né, de forma tranquila, com a sua mente segura, né, tá ali para produzir. Então, acho que a empresa tem que trabalhar isso, né, esse respeito acima de tudo. Isso, inclusive, fala com assédio entre pessoas heterossexuais, né, o assédio do chefe com o seu funcionário, o assédio moral, né, essas questões precisam ser levadas. Então, não é o fato da pessoa ser um gay ou uma lésbica e tal, que necessariamente que ela vai sair assediando as pessoas e tal. Isso é um imaginário coletivo que se criou, né, e que acha que todo gay, toda lésbica ou toda trans vai atacar as pessoas. Isso precisa ser desconstruído no discurso, inclusive fazendo essa analogia de que, olha, proporcionalmente existe muito mais assédio de homens hétero contra mulheres hétero do que de LGBTs contra pessoas hétero, por exemplo, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa tomar isso em conta. O que você encontra nesse aspecto da sexualização das pessoas? Eu concordo. Eu acho que você usou a palavra que a gente tem usado muito, da desconstrução desses imaginários, né? Um dos nossos valores, que são muitos lá na companhia, a gente passa por eles em todas as oportunidades, né? Eu gosto muito de alguns, eu anotei aqui pra gente falar, para não esquecer deles, que é tato no trato. É um dos nossos valores. Então, o que significa tato no trato, cara? Eu preciso tratar bem todas as pessoas, sem distinção de nada, né? Parceria de verdade, que você estava falando de parceria, felicidade na gente, reconhecimento com orgulho. Reconhecimento com orgulho, eu não posso reconhecer só a pessoa que é hétero, branco, Então, a gente tem usado... E a sustentabilidade, que faz bem ao outro dele também, a gente tem usado esses valores para fazer a avaliação de desempenho, inclusive. Porque aí o líder precisa pensar na prática como aquela pessoa tem se comportado frente aos nossos valores, né? Então, assim, é claro que... E aí, ouvindo vocês, eu estou aqui pensando, né? As empresas são feitas de pessoas, né? Então, com certeza, apesar da gente ser uma empresa diversa e inclusiva, como está... em todos os lugares que vocês têm trazido, a gente realmente divulga, e é o que a gente acredita, vai ter uma pessoa, uma liderança, que provavelmente vai fugir um pouco do que a gente, ou muito, né, do que a gente espera, e se a gente mapeia, a gente, de fato, tem tomado todas as providências. A gente não concorda, a gente não endossa, né? Então, eu acho que é isso. Acho que todo mundo precisa conhecer. A gente tem treinamentos obrigatórios do Código de Ética, e ele é claro, né? Então, do que a gente não espera mais das nossas lideranças, sobretudo, né? Então, o líder ele precisa ter uma escuta. A gente fala muito sobre a escuta, principalmente lideranças das lojas, né? A gente, quando é acionado ali, eu faço parte do subcomitê de diversidade, que é ligado ao comitê de ética. Então, quando algum caso de diversidade chega para a gente tratar e a gente depois precisa fazer algum trabalho ali naquela loja, a gente fala muito sobre a necessidade da escuta da liderança, né? Assim, o que está sendo... mas era só uma brincadeira. Então, o time precisa entender que isso não é mais piada permitida, nem na sociedade, nem aqui dentro, né? Então, o líder ele tem uma responsabilidade, além do só fazer, ou ouvir, ou direcionar, ou desenvolver, ele precisa cuidar do que está circulando também entre os times, né? Acho que no mundo corporativo, dentro do corporativo também, mas eu acabo falando mais de lojas porque eu sou muito acionada para apoio, né, nas lideranças de loja. Mas é isso, eu acho que a gente vai encontrar algumas resistências ou algumas mentes ainda ultrapassadas, retrógradas, mas a gente está combatendo, a gente tem mostrado que a gente não é o caminho que a gente quer seguir, que a gente acredita, e a gente tem mostrado que o caminho é outro. Se a pessoa não concorda com isso, ela também tem a liberdade, né, de não querer estar numa organização que pensa diferente dela. E a gente, de fato, espera só trazer pessoas que conjuguem, né, com os nossos objetivos, com nossa missão enquanto companhia. Uma questão que eu acho importante a gente dizer, né, quando essa agenda se impõe às organizações, tem todo um contexto, né, por trás disso. E a gente sabe que, além de um respaldo a que os movimentos sociais já fazem há muito tempo, né, a sociedade civil organizada, um respaldo a que muitos campos, inclusive acadêmicos, né, já discutiram e já trabalharam ao longo do tempo, a gente tem também uma questão de mercado, né, que é algo que hoje
faz com que essas organizações tenham uma aderência maior a essas causas. E eu sempre me coloco algumas questões quando eu estou em diálogo, me coloco e coloco para as pessoas essas questões. Por quê? Porque quando uma empresa tem um capital aberto, e aquilo passa a ser uma preocupação, porque tem a ver com a atração de investidores, tem a ver com aquela questão do valor dessa empresa no mercado, isso fica muito claro, né? Mas existem outros valores que você encontra uma pesquisa ou outra que fala do seguinte: existe maior inovação quando há um público diverso na empresa. Existe maior competitividade quando há um público diverso na empresa. Só que é difícil tangibilizar isso. É difícil atribuir, sabe, aquele resultado exatamente à diversidade. Mas, por outro lado, não é muito difícil, eu queria ouvir vocês, pelo menos o que eu penso, não é muito difícil você entender que se uma empresa é feita de pessoas, a gente está falando aqui de um segmento, vocês trabalham no segmento da moda, um segmento de confecção, do setor de confecção, que é intensivo em mão de obra, né? Muitas pessoas ali trabalhando. Não é difícil entender que uma pessoa precisa de um ambiente acolhedor, de segurança psicológica, onde ela se sente pertencente, que ela se sente integrada, para que ela, de fato, vista a camisa e se engaje naquele trabalho. E claro que o engajamento, o pertencimento, o bem-estar no trabalho gera melhores resultados do que o contrário disso. Aí sim, acho que poderíamos pegar os índices de absenteísmo, podemos pegar a doença mental, de coisas que um ambiente de trabalho tóxico pode promover. Então não fica difícil, né, fazer esse tipo de reflexão. Independente de que ainda não se tenha como comparar um momento que você tem mais diversidade ou menos diversidade, se você vai ter mais inovação, mais competitividade, enfim. O que vocês pensam sobre isso? Existem até algumas pesquisas que falam, né? Accenture, tem algumas consultorias que trazem esses números. Eu acredito que, não sou especialista na pauta, mas que eles se aprofundem aí nesses resultados comparativos, né? Anos e outros pós-censo interno, não sei. Você falou uma coisa que é verdade, assim, quando a gente entrou para a Bolsa de Valores, né, quando a gente abriu capital, a gente, enquanto time de diversidade, amou saber que, né, na B3 existem algumas regras que as empresas precisam seguir. Então, para a gente, na verdade, era assim, beleza, se você não concordava antes, agora tá aqui, ó, tá no estatuto, entendeu? Então, para quem acredita e tem isso como propósito, foi uma forma de reforçar as nossas intenções já, né? Então, agora a gente tem metas públicas, que antes a gente não tinha, né? Então, eu tenho uma meta pública de ter 50% de colaboradores mulheres e eu já passei dessa meta. Sendo 25% pessoas pretas e pardas, ainda não, né? Então, pelo segundo ano, a gente bateu ali, tá 18 alguma coisa. Então, a gente precisa fazer ações internas, desenhar KPIs, distribuir pelas diretorias, para que todo mundo, sabendo dessa meta, trabalhe junto para que a gente atinja. Então, eu acho que foi um movimento. E aí, a gente entrou para o Sistema B ano passado, que foi uma grande vitória. Não sei se Sistema B, né, é um dos selos mais importantes para a gente que trabalha no mercado do varejo, porque é um selo que mostra que a gente, de fato, é preocupado, né, com a sociedade, com o planeta, com as pessoas. E existe um regulamento muito forte, né? A gente estava há 7 anos tentando esse selo. E a gente entrou para a carteira do Easy da B3, que a carteira do Easy também são critérios muito rigorosos, sobretudo para colaboradores e para a cadeia de valores. Então, a gente conseguiu entrar ano passado, em 23. E para você manter na carteira do Easy também existe um critério. Então, para a gente, na verdade, do time de sustentabilidade, é música para os ouvidos. Todas essas regras que vêm junto quando a gente abre capital, nos respalda para que a gente avance com essas pautas dentro da empresa. E aí eu brinco isso lá com o time, que uma vez entrou o time de ambiental numa sala que eu estava de reunião com o meu time, eu ainda não era desse time, eu era do RH numa outra função. E aí era para trocar as lixeiras e colar uns adesivos, uma ação específica. E ela pediu uma educação, né, a engenheira ambiental, e explicou lá minutos só, rapidamente, 2 minutinhos, e colou, papá. E eu lembro que ela saiu e todo mundo olhou um para a cara do outro e continuou trabalhando ali, fazendo o que a gente estava falando. Não internalizou muito, foi antes da gente abrir capital.
é diferente quando... Agora mudou o tom, sabe? Porque aí as lideranças sabem da responsabilidade, ajudam a gente a desdobrar isso no dia a dia. Não vira uma coisa isolada da sustentabilidade. Não é uma ação isolada da diversidade. O nosso negócio está nessa direção, né? É um valor para a nossa companhia. Então, acho que isso traz um peso que tem nos apoiado a avançar na pauta nesses 3 anos de área, né? 2 anos de diversidade. E só complementar que tem uma questão também que a gente tem que levar em conta, que hoje é o termômetro das redes sociais, né? Hoje, por exemplo, o consumidor tem muito mais aproximação com a marca, o produto, aquilo que ele quer, através, cobra, né? Cobra, né? Sabe cobrar, se posicionar, né? Então, é muito fácil hoje, qualquer coisa, você ter um boicote, né? Seja simbólico ou efetivo, de fato, né? Então, isso é um grande termômetro. Então, hoje as marcas também estão preocupadas. Ou ela tem um perfil que é um perfil mais liberal ou um perfil conservador, conforme ela vai tocar. Mas ela vai ter seu nicho de público. Então, empresas hoje que trabalham com um público muito mais amplo, não tem como ela ser conservadora, senão ela perde espaço. Ela precisa, cada vez mais, ampliar nessa visão mais liberal, que trabalha essas questões todas hoje, de inclusão, de diversidade, de meio ambiente, de ecologia, o que for, porque é o que nós hoje vemos discutindo enquanto sociedade global, né? Então, eu acho que hoje as empresas, elas vêm um pouco buscando essa questão, mas é o que eu falo, assim, precisa, além de querer, se aproximar também desses nichos, né? Então, é muito importante que as empresas se aproximem da comunidade LGBT, das pessoas com deficiência, das pessoas negras, né? Das pessoas que estão em situação de pobreza, né? Porque é onde ela vai buscar quais são as necessidades reais para transformar aquilo que ela quer incorporar na empresa como uma realidade. E aí, como você falou antes, né? Isso tudo casado aos objetivos sustentáveis, né? De desenvolvimento sustentáveis estabelecidos pela ONU, na Agenda 2030, aí endossa mais ainda, né? A gente também é signatário da ONU, então anualmente a gente tem que prestar conta do que a gente avançou nas ODSs, né? Então, é a primeira vez que eu trabalho numa empresa de capital aberto e, de fato, para mim, quando a gente fala de governança, eu acho lindo, assim, sabe? Você pegar essas pautas através da matriz de materialidade, definir as pautas, né? Executar aquilo ali, depois mensurar o que você avançou. Durante muitos anos em RH, a gente falava, nosso trabalho não é muito mensurado, porque é fácil quando você trabalha com só remuneração ou com recrutamento, tem um número de... Mas quando você trabalha na organização, que você ouve, acolhe, ajuda no desenvolvimento, tem coisas que são meio intangíveis, né? E quando eu venho para a sustentabilidade e eu conheço as regras que fala o EASY, que fala o Sistema B, eu falo, gente, aqui já tem um planejamento estratégico montado para o ano que vem, é só a gente seguir o que está aqui que vai ser sucesso, sabe? Então, eu acho que todos esses movimentos que nascem como os movimentos sociais, como você trouxe, e a sociedade civil se juntando com as empresas, né? O Pacto Global da ONU, a gente também se tornou signatário, porque é isso, assim, é todo mundo olhando para não ficar ninguém para trás, de fato, né? Então, de novo, com ações com intencionalidade, senão não anda, né? Senão o ponteiro não sai do lugar. Perfeito. O que você está dizendo, então, dentro daquela linha que a gente vinha discutindo, é que hoje, por conta de todo esse contexto, né, que exige das empresas alguma adequação, seja normativo, seja porque tem o capital aberto, você começa a ter como medir, né, indicadores para algo que antes não era tão fácil de medir. Exatamente. Como exemplo, essas questões que eu citei aqui antes, por exemplo, um ambiente de trabalho inclusivo, uma cultura que tenha segurança psicológica, né? Uma pessoa que se engaje, que se sinta pertencendo àquele ambiente para se desenvolver. Você consegue ter algumas métricas e verificar isso a partir de censos, a partir de investigações diversas e um tratamento, né, específico a ser dado para que isso mude. Fica até uma dica para quem está ouvindo, porque durante muito tempo a GPTW é um selo muito tradicional, né, nos RHs das empresas, que é o selo para as melhores empresas para se trabalhar, mas eu gosto quando a gente atrela o resultado do GPTW com o resultado do censo. Porque é isso. O censo de diversidade. O censo de diversidade, perdão, isso. Interno. Porque é isso, o censo de diversidade, ele traz os dados censitários, mas ele também traz esse dado de segurança psicológica, e aí a gente cruza isso com o resultado do GPTW, aí leva para as áreas
E aí as BPs trabalham com as lideranças planos de ação de melhoria para aquelas áreas e para aquelas marcas. Então, eu deixo sempre esse conselho onde tenho passado, façam censos de diversidade nas suas organizações. Os resultados são muito importantes para a gente desdobrar e cuidar das pessoas com intencionalidade, né? Eu costumo chamar de... você deve pensar essa questão como uma questão de bem-estar organizacional. Bem-estar organizacional. Ou seja, que inclui as questões de senso de diversidade, inclui as questões de clima organizacional, especificamente, você tem que pensar de uma forma sistêmica, né? E a atuação inclusive. Bom, gente, eu queria, então, para ir concluindo, que vocês dissessem assim, qual é a próxima fronteira para vocês? O que vocês têm como próximo passo principal, prioridade, coisas que vocês acham que deve ser prioritário nessa discussão que a gente fez aqui? Seja para o movimento LGBT, para diferentes conquistas, seja para a inclusão de pessoas, né, nas organizações. Qual é o passo prioritário que vem? Quer começar? Bom, esse ano a gente começa a ter as conferências de políticas públicas LGBTI+, né? Que vão dar as diretrizes de políticas no âmbito municipal, estadual e nacional. Ano que vem é a Conferência Nacional. E a gente entra no eixo também de trabalho. Então, acho que é importante que a gente crie também políticas públicas que possam garantir essa inclusão, porque se não houver lei e não houver também incentivo governamental, a coisa também não caminha, né? Porque a empresa ela pode ter o desejo, mas também qual é a realidade de empresas hoje que nós temos que vão abarcar essa temática, né? Estamos falando de um Brasil que é muito amplo, muito grande, né? E que temos aí muitos empregados, inclusive, né? E se for elencar dentro dos empregados quem tem maior necessidade, você acaba invisibilizando setores da sociedade que precisam também estar lá. Então, acho que a política pública ela é fundamental existir. E aí a gente pensar também na questão da educação. Para mim, a educação ainda é esse principal gargalo para que você possa ter mão de obra qualificada para estar acessando esses espaços. Porque às vezes a empresa ela quer sim acolher, mas aí ela tem a dificuldade de achar se as pessoas estão dentro daquele perfil para aquele determinada ação. Mas a empresa também ela pode tentar investir em projetos também de formação e capacitação, em parceria, né, com empresas privadas, com setores educacionais, com ONGs, buscar ampliar também esse quadro. Acho que todo mundo sai ganhando no final das contas, né? Eu geralmente quando faço uma capacitação lá no Arco-Íris, seja para o que for, eu sempre penso que aquela pessoa ela vai levar aquele saber para outros e vai multiplicar esse saber, inclusive. Então, isso é muito importante a gente investir na educação e formação. Eu acho que o desejo é que a gente tenha esses recortes interseccionais, né? Com mais mobilidade nas organizações, né? Que todas as pessoas tenham, estando lá, eu sei que essa barreira 1 que ele trouxe é real, né? E a gente precisa cuidar enquanto sociedade de mais educação para todas as pessoas, isso é fato, e acho que a gente precisa de todos os setores envolvidos, né? Acho que é o setor público, mas acho que as empresas também têm sua responsabilidade em fazer juntas esses projetos. Mas quando a gente fala de dentro, eu acho que a gente tem aí uma grande barreira ainda para quebrar nas mobilidades hierárquicas, né? Eu acho que os esforços já existem de algumas áreas, né? Mas eu sinto que ainda é um tema que a gente precisa trabalhar para que de cima para baixo a gente tenha um compromisso de fazer com que essas pessoas também sejam reconhecidas e tenham seus méritos. E é claro que a vaga afirmativa é uma vaga que, por muitas vezes, traz-se polêmicas, né? Assim, porque as pessoas não têm a mesma formação, enfim. Eu nem estou falando sobre vagas afirmativas nesse momento. Eu gosto de história de cota. Eu estou falando mais das pessoas que estão ali dentro da organização, que já performam, que têm as formações e que mesmo assim não conseguem ultrapassar essas barreiras, né? Pelos vieses inconscientes ou pelo racismo mesmo, né? O racismo que a gente até brinca entre nós, né? Estrutural, né? Porque às vezes é nominal, às vezes, né? Em algumas lideranças. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Quebrar esses vieses e é sobre todos os pilares, né? Quando você fala de pilares, você está falando dos pilares de um programa de diversidade que envolve... Sobre os pilares de LGBT, PCD,
pretos e pardos, né? Raça, mulheres, porque o líder ele pode ter um viés sobre mulheres, né? Ele pode só querer contratar homens que tenham formado, inclusive na própria faculdade que ele também fez, na, sei lá, UF da vida. E pode ser o contrário, pode ser uma mulher querendo só mulheres, ou pode, é gay, não quero, é preto, não quero. Ninguém nunca vai dizer. Mas se ele tem o poder da decisão, né, o poder da caneta, como a gente brinca, a gente precisa trabalhar viés inconscientes dessa galera que está lá em cima, né? E aí eu gosto muito quando a B3 traz que a gente precisa ter nos quadros de conselho 2 pessoas que representam os grupos subrepresentados. Pelo menos. Né? Então, a gente teve a Rachel Maia por 2 anos, né? Não sei se todo mundo conhece, mas uma grande executiva, mulher preta, poderosíssima, CEO de uma empresa já foi de algumas empresas, né? Mas na última foi de moda também, mas já foi de joias. E a Rachel ensinou muito pra gente, inclusive a área nasce quando a Rachel estava no conselho. Infelizmente, ela optou por sair depois de um determinado tempo, que ela assumiu outros desafios. Mas a gente tem lá ainda uma mulher representando, mais uma, frente a, né, acho que 6, se não me engano, conselheiros homens. E acho que todas as empresas deveriam... As empresas de capital aberto têm lá a B3 cobrando, né? Mas assim, que mais? Eu quero levar mais representatividade lá para o conselho, né? Engraçado você lembrar da Rachel. Eu estive com ela num evento no ano passado. Ela falou uma coisa muito importante, que eu acho que é também um recado importante no âmbito da governança, que é outra discussão que a gente está fazendo aqui, né? Essa composição de conselhos com pessoas de grupos subrepresentados, de grupos minorizados, é muito importante, e alguns enxergam isso como aquele banho de diversidade que é só para comunicar e, na verdade, não tem reflexos objetivos no dia a dia das empresas. Uma coisa que a Rachel Maia falou que eu gostei muito, ela disse o seguinte: eu não sei qual foi a intenção a princípio de X empresa ou outra para me colocar, mas eu sei que a minha função lá não é essa. Ou seja, quando a pessoa entra, ela entra de fato com um propósito de mudar. E ela pode conseguir alguma mudança, porque ela está num lugar para falar sobre aquilo, para discutir sobre aquilo, para debater numa instância de governança da organização, que por mais que esse não tenha sido o interesse inicial, de alguma forma aquilo tem um objetivo atendido, né? Eu sou fruto dela, então, porque então, é isso. Então, exatamente. É isso eu lembrei muito quando você falou, eu lembrei na também hora dessa fala. Também não sei quais eram as tensões lá no início, mas não, o que aconteceu mas que ela deu certo. Não falou nem de uma empresa específica, ela falou que participa de vários, ela só questionou-se a ela do seguinte: você não acha que isso é uma estratégia para dar um banho de diversidade, mas na verdade a prática é outra? E ela falou isso. Qual foi a intenção para me colocar, eu não sei, mas eu estando lá dentro, eu vou produzir os resultados porque eu tenho um propósito para produzir esses resultados. Então, isso eu achei genial e muito interessante. Eu queria, então, agora, gente, agradecer demais a vocês por terem aceitado o convite, dizer que certamente as pessoas que estão nos ouvindo conseguiram aprender bastante sobre esse tema, que vem dos movimentos sociais, mas também como as organizações estão lidando com isso, por onde começar, que caminhos trilhar. Às vezes são imprecisos, mas você tem pistas, né, a partir da prática de um ou de outro. E eu queria dizer para vocês, se vocês têm algum último recado para deixar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Eu acho que... Posso começar? Pode, claro. Eu acho que é possível começar, né? Assim, ainda que você não tenha nada de ação, né? Junte pessoas de níveis diferentes, né? Assim, de níveis hierárquicos diferentes, de regiões diferentes, para montar, de repente, um esboço do que poderia ser sua primeira política, né? De diversidade. Hoje, com a internet, mesmo sem ter uma área específica, você consegue montar um mínimo do que você deseja, né? De uma política de diversidade. Mas... conectem com o jurídico, né? Assim, o jurídico é muito nosso parceiro, o time de compliance é muito nosso parceiro. Então, é possível. Eu acho que você não precisa de grandes investimentos. Eu tenho o privilégio de trabalhar num grupo que montou uma área específica, mas eu conheço diversas outras realidades em que pegaram uma pessoa do recrutamento, uma do treinamento, uma da comunicação e capacitaram essas pessoas nos temas de diversidade, e eles são meio que o comitê para avançar a pauta. Então, depende um pouco também
do que cada empresa consegue, né, de orçamento até, de headcount para isso. A gente costuma dizer que quando eu falo que eu tenho 5 pessoas no time de diversidade, em alguns momentos, as pessoas falam, nossa, quantas pessoas? Eu falo, mas nós somos 13.000, é muita gente, né? Então, eu não consigo nem alcançar os 13.000 ainda. Mas a gente está nesse momento desenhando agora um programa de multiplicadores, inclusive, que vai ser muito legal para 25, para formar multiplicadores, para a gente avançar para todos esses números que a gente precisa chegar. Acho que o conselho é esse, assim, tenham ações intencionais. Acho que esse é o recado do meu coração. Ouçam as pessoas estão precisando ser ouvidas, sobretudo as pessoas de grupos subrepresentados, sobretudo depois da pandemia, né? Existem coisas que estão ao nosso alcance, outras não, né? Mas sempre é possível fazer alguma pequena ação de acolhimento, né? De direcionamento. Às vezes a pessoa precisa só de um direcional, né? Então, acho que é isso. Tenham ações intencionais de verdade, não só as placas bonitas nas paredes das empresas como missão e visão, mas tenham missões pessoais, né? De transformar a sociedade e fazer a sociedade um lugar melhor para todos nós. Acho que é isso. O que eu tenho trazer é que as empresas que queiram investir com questão de diversidade procurem a sociedade civil organizada, que é que vai saber falar, traduzir quais são as dores e delícias dessa população. E às vezes você contrata um consultor, que é um acadêmico, alguém que estuda o tema, mas que não tem a vivência prática dessa comunidade, porque nós não somos uma coisa só, como eu falei, somos diversos e cada um vai ter essa realidade, né? Então, a gente trabalha hoje com uma população muito diversa no Arco-Íris. Eu tenho desde a população que está em situação de rua, a pessoa que é a classe média alta, lá, que frequenta o grupo. São totalmente realidades diferentes. Atendemos estudantes, atendemos, né, pessoas vítimas de violência, enfim. Então a gente precisa hoje traduzir o que é essa comunidade, né? Eu vi aqui as pessoas falam LGBTIANPA+. A gente gosta de usar LGBTI+, porque é uma sigla mais simples para as pessoas entenderem, e é uma sigla hoje que a gente usa no ponto de vista político. Não invisibiliza quem é não binário, quem é pansexual, etc. Mas apenas para simplificar, né, a questão. O mais entra todo mundo ali, todo mundo entra ali. Né? Mas é importante a gente ter esse diálogo com a sociedade civil organizada, porque ela vai poder apontar algumas coisas que às vezes a empresa não consegue enxergar, porque ela está lá no campo da análise apenas acadêmica e não de vivência prática. Era isso. Muito obrigado, gente. E queria agradecer também a vocês que estão nos ouvindo e assistindo. Convidar para vocês nos sugerirem novas pautas para os próximos podcasts Cultura Inclusiva. Agradecer muitíssimo e até uma próxima. Obrigada.